Hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2019. Eu sou Igor Vilas Boas e está no ar o Giro de hoje. Rio. Um projeto de lei que visa permitir que o aluno troque aulas de ensino religioso por reforços em português ou matemática vai ser votado na Assembleia Legislativa do Rio nesta terça-feira. A proposta, feita pelo deputado Carlos Mink, modifica a Lei Estadual de 2010 sobre o ensino religioso nas redes públicas do país. Além disso, a ideia é contribuir com a organização das escolas propondo um suporte aos alunos do ensino fundamental. Brasil. No mês de setembro, os focos de queimada na Amazônia caíram, mas apresentaram uma alta em outros lugares do país, como Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Acompanhe a reportagem de Andressa Viana. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a queda do número de focos na Amazônia pode ser explicada pela presença do Exército após o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que prevê o uso das tropas do combate ao fogo. O maior número de incêndios foi no Pantanal, que apesar de ser uma das maiores extensões úmidas do mundo, nem sempre está coberta por água, o que acaba facilitando o avanço das chamas. Esporte. Hoje começa a disputa das semifinais da Copa Libertadores. 2 times argentinos e 2 times brasileiros disputam as 2 vagas na final do campeonato, em Santiago, no Chile. Boca Juniors e River Plate, donos de 10 títulos juntos, se enfrentam no estádio Monumental de Nunes, na casa do River Plate, hoje às 9h30 da noite. Amanhã, Grêmio e Flamengo, donos de 4 títulos da competição, se encontram no Rio Grande do Sul em busca da classificação. A cobertura vai ser feita de forma exclusiva pelo canal Sport TV. Universidade. A Veiga de Almeida organizou o primeiro seminário dos desafios do jornalismo, que organizou oficinas de debate sobre temas atuais durante a tarde da última segunda-feira. Confira os detalhes com o repórter Daniel Tenório. As oficinas Matérias Jornalísticas em Comunidade e Cobertura em Tempo Real pelo Twitter foram os destaques da tarde. A palestrante Carla Regina citou a Agência Nacional das Favelas, projeto que atende os moradores de comunidade, que começam a fazer matérias jornalísticas, falando sobre a experiência de quem mora no local. Situação que não é mostrada pelas grandes mídias. A iniciativa fala das comunidades do Brasil e possui sedes físicas em Sergipe e no Rio de Janeiro. Em relação às coberturas no Twitter, a jornalista Cristina de Sá comentou sobre a necessidade da utilização das redes sociais, especialmente do Twitter, para fazer um jornalismo independente. Através de algumas atividades em sala, como ensinar a gravar ao vivo e usar hashtags, Cristina conseguiu mostrar aos alunos a influência do Twitter para o aumento dos seguidores e da credibilidade de um veículo de notícias. O seminário também contou com 2 palestras para o encerramento. A primeira mesa foi com o jornalista e consultor político-econômico Thomas Trauma, que falou sobre o fim do jornalismo tradicional e o consumo de notícias do século XXI. Confira a cobertura de Carolina Romano. Thomas falou sobre a fase de transição do jornalismo nos últimos anos e como o profissional está tendo que se reinventar com a mudança de modelo de negócio. Além disso, ele também fala das vantagens dos jovens recém-formados com relação ao profissional mais experiente e cheio de vícios. Essa evolução dos últimos 20 anos, a gente está passando por uma fase de transição muito difícil e muito dura. O último número de demissões de jornalistas que você tem disponível, alguma coisa como 6 mil jornalistas foram demitidos nos últimos 10 anos no Brasil. Você tem uma profissão que está tendo que se reinventar. Esse ano só foram 3 jornais que acabaram. Várias emissoras de TV estão com problemas reais de sustentação. Então, esse é o mundo que vocês estão entrando, é um mundo que tem uma coisa positiva, vocês entram modernos, vocês não têm todos os vícios que as pessoas que se formaram antes tiveram. Bárbara Cabral, aluna de jornalismo, fala sobre a importância da palestra para os estudantes enfrentarem o mercado de trabalho com consciência e entenderem a necessidade de se reinventar. Eu acho que a palestra foi uma mostra de que o jornalismo ele precisa se reinventar, sempre precisou, mas acho que com esses novos tempos de novas tecnologias, uma mudança de hábitos dos leitores e dos próprios mecanismos que os jornalistas acabam precisando para poder transmitir informação, o jornalismo está se reinventando e aí a forma como a gente, estudante de jornalismo, encara o mercado de trabalho e essas transformações também são desafiadoras, né, como o próprio seminário propõe. O jornalista Luiz André Auser possui uma editora focada em livros-reportagem. Ele e o parceiro de negócios, Bruno Tis,
escolhem o tema e selecionam os jornalistas de acordo com a demanda. Luiz conta as vantagens desse tipo de produção. A gente acha que tem uma oportunidade de mercado muito grande, até por conta dos veículos impressos estarem com muitas dificuldades. Eles hoje não conseguem mais fazer reportagens de fôlego, até porque cada jornalista ali tem N atividades dentro de uma redação. A gente acha que esse modelo pode ser uma forma da gente manter boas reportagens e assuntos com tratamento jornalístico de pé, né? E de uma forma mais robusta, mais parruda e mais profunda, principalmente. A segunda mesa da noite foi sobre o livro Toca o Barco, escrito por vários jornalistas que trabalharam e conviveram com Ricardo Boechat e relatam histórias sobre o radialista. Confira a reportagem de Diogo Ferreira. O foco do debate foi a vida de Boechat e o processo de criação do livro biográfico. Os jornalistas Luiz André Auser e Bruno Tis, da Máquina de Livros, editora responsável pela publicação da obra, selecionaram os autores dos contos sobre Boechat. O jornalista Luiz André Auser conta sobre o processo de criação. O livro do Boechat nasceu de uma homenagem que a gente queria fazer, da forma que a gente sabe fazer, que é contar histórias, e queríamos fazer isso com muita velocidade, porque a urgência foi um pouco o que pautou a vida do Boechat sempre, né? Tudo era para ontem. Então a gente queria fazer um livro que surpreendesse por ser lançado muito próximo ao logo depois do acidente dele. A lista foi surgindo quase que espontaneamente. A gente pensou nos primeiros nomes, né, como Zé Simão, Datena, Rodolfo Schneider, alguns jornalistas que tiveram muita convivência com o Boechat, e essas pessoas foram sugerindo outros nomes também para o livro. A personalidade de Boechat era muito marcante e pôde ser percebida no breve vídeo com os melhores momentos registrados do radialista. A estudante de jornalismo Marcela Nascimento conta qual relato ela mais gostou de ouvir e a impressão que teve da palestra. Eram muitas coisas que eu não fazia ideia sobre ele, que eu tive a oportunidade de saber mais, de como ele era no trabalho, exigente, tudo mais. Ele é uma inspiração, né? Acho que para todo aspirante a jornalista. Ele era uma referência e que faz muita falta, e que com esse livro só nos dá mais certeza ainda sobre tudo. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para esta quarta-feira é de céu claro sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 31. Outubro rosa. Cerca de 60 mil casos de câncer de mama foram registrados em 2019. Por isso, o mês de outubro se inicia com a campanha para o diagnóstico precoce da doença. Alguns projetos são para elevar a autoestima das mulheres, como perucas para as que perderam o cabelo por causa da quimioterapia e tatuagens de mamilo para as que tiveram a mama retirada por conta do tratamento da doença. A Fundação Laço Rosa é a pioneira no banco online de perucas, que doa o cabelo de forma gratuita para os pacientes. Além disso, o Instituto ainda capacita profissionais no ofício de perucaria. Outro projeto existente é o Mamas do Amor, que consiste na doação de próteses externas feitas de alpiste, que ajudam a restabelecer a autoestima das pacientes. Para adquirir, basta encomendar e aguardar a entrega que é feita a domicílio. Você acabou de ouvir o Giro desta terça-feira. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que estão na descrição, e de se inscrever no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Redatores: Andressa Viana, Carolina Romano, Diogo Ferreira, Fabrício Mosqueira, Guilherme Costa, Igor Vilas Boas e Matheus Carvalho. Locutor: Igor Vilas Boas. Repórteres: Andressa Viana, Carolina Romano, Daniel Tenório e Diogo Ferreira. Editor-chefe: Diogo Ferreira. Professora responsável: Mônica Nunes. Coordenador do curso: Luiz Carlos Bittencourt. Apoio: All Rise Digital e Cantina B. Rádio UVA. Informação sem fronteiras.